Fala, meus amores, como é que vocês estão? Pessoal, Banco do Brasil, saíram notícias que assustaram mais ainda os investidores. A gente sabe que o Banco do Brasil teve uma queda muito grande aí nos últimos 12 meses, tem investidores que estão muito preocupados. E agora, pessoal, saiu mais uma notícia que deixa os investidores mais preocupados ainda. E a gente vai falar tudo aqui, tá bom, gente? Essa notícia que assustou muita gente. E qual é? O Banco do Brasil, turma, fechou um contrato de 2,3 bilhões, é muito dinheiro, com os Correios sem licitação, ou seja, sem organização nenhuma. E todo mundo sabe, pessoal, que o Correio, na minha visão, só dá prejuízo, né? Ele não está dando lucro há muito tempo. Na minha visão, não tem porquê a gente ficar tentando salvar o Correio toda hora. Mas o Banco do Brasil fechou aí um contrato para tentar salvar os Correios. Então hoje a gente vai falar bastante sobre o Banco do Brasil, o que acontece dentro do banco, o que está, né, nessa questão por trás dos Correios, e a gente vai falar no final do vídeo se é uma compra ou se é uma venda ou se é para ficar de olho e o que a gente vai ver agora, o que a gente vai continuar acompanhando dentro e sobretudo da gestão do Banco do Brasil, tá bom, gente? Olha só, vamos falar aqui um pouquinho o que aconteceu. Renanzinho vai pôr para a gente aí na tela essa notícia. Olha lá. Banco do Brasil fecha contrato de 2,3 bilhões com os Correios. Volta para cá. E é óbvio, pessoal, que o pessoal fica com pânico, fica com medo. Por quê? O Banco do Brasil, pessoal, ele veio com lucro? Veio, tá? Que até a gente sabe aqui que caiu, né, 50% em relação ao que ele vinha no ano anterior. Aí você vai falar assim para mim, poxa, Carol, ele veio com lucro de 3,4 bilhões. É dinheiro? É, pessoal. Mas ele teve uma queda muito brusca, ele teve um lucro líquido ajustado aqui, ó, de aproximadamente 3,4 bilhões no primeiro trimestre de 2026. Só que, pessoal, isso preocupa, por quê? No período anterior, a gente está falando de uma queda de 50% de lucro. E isso fez com que as ações fossem pressionadas para baixo, e isso fez com que muitos investidores abrissem os olhos. Agora, por que isso aconteceu, que é importante a gente falar? O banco, ele ganha dinheiro como, né? Eu empresto dinheiro para o Renan vai lá, me pede, por exemplo, um empréstimo, eu empresto para o Renan e o Renan vai me pagando esse empréstimo. Só que fica parado o meu dinheiro? Não. O que o banco faz? Ele investe para ele poder ganhar mais dinheiro. E aí o que aconteceu com o Banco do Brasil? Ele é muito focado no agro, tá, gente? E aí o que aconteceu? Muita gente, não só o agro, mas muitas pessoas físicas e jurídicas não conseguiram pagar as dívidas. Então, a gente está falando um pouquinho do Banco do Brasil, o que está acontecendo, e a gente está esperando novas notícias. E aí a nova que veio foi essa aqui dos Correios. Então, pessoal, o que a gente está falando aqui? O Banco do Brasil, ele tem dedo do Estado, e a gente sabe disso, e a gente sempre fala, né, pessoal, banco estatal ou qualquer empresa estatal sente bastante, acaba ficando mais barata, por quê? Porque é uma empresa pode ter uma interferência do Estado, tá certo? Por isso que eu vendi Petrobras, entrou o governo diferente, eu preferi vender tudo porque tem dedo do Estado. Então, pessoal, o que está acontecendo? O Banco do Brasil, ele está tentando salvar outra estatal. Por quê? Porque o Correio, pessoal, é uma estatal e que, infelizmente, turma, vem apresentando bastante prejuízo. E aí, ó, o que acontece? O Banco do Brasil fecha contrato de 2,3 bilhões com os Correios. Isso aqui é muito dinheiro, sendo que o ano passado o Banco do Brasil já tinha pedido 12 bilhões para o Banco do Brasil e não conseguiu honrar com essas dívidas. Então agora vem mais dívida para o Banco do Brasil. E aí, pessoal, o que me vem aqui, tá? E aí eu vou falar aqui o resto do vídeo, tudo que a gente vai falar. Será que o Correio é o problema? Será que é ele que está afetando mais ainda o Banco do Brasil para cair as ações, para ter esse prejuízo, vamos dizer assim, eu quero falar, né, o lucro que caiu 50%? Não foi um prejuízo, né? A gente sabe que veio com 2,3 bilhões. Mas, entre aspas, a gente fala que é uma queda brusca no lucro líquido ajustado. Antes de mais nada, turma, eu quero pedir o seu like. Se faz sentido, de coração mesmo, se faz sentido estar aqui com a gente no canal, se você gosta, dá o seu like que ajuda bastante a gente aí no YouTube. Ele entende que você gostou do vídeo. A gente está chateado, porque tá vindo muito pouco like. Então dá o like para nós, pessoal. Ver o vídeo é importante e já confere aqui se você está inscrito ou inscrita, tá certo? Pessoal, vamos lá.
o que realmente está acontecendo? Vamos falar aqui com calma. Eu fui olhar os documentos, os contratos e principalmente os números do Banco do Brasil. E talvez o investidor, porque muito investidor não olha isso aqui, tá? E o investidor talvez esteja olhando para o problema errado, né? Ele está olhando ali o correio, né? Nossa, será que foi o correio? Mais essa notícia que está afundando o Banco do Brasil? E aí, pessoal, vamos entender o que o Banco do Brasil e os Correios, será que é os Correios que estão pressionando? Vamos dar uma olhadinha aqui. E aí, no final, eu vou falar para vocês se eu vou vender ou não, tá, pessoal? Lógico, o banco está passando por uma crise. Isso é fato, já vimos outras crises e ele está passando por uma crise grande. Pessoal, por que o pessoal, né, já estava preocupado, assustado com o Banco do Brasil? Antes de falar dos Correios, a gente precisa entender uma coisa. O Banco do Brasil, ele já estava pressionado antes dessa notícia aparecer. E o motivo aparece claramente nos resultados. Olha só, como eu disse, né? No primeiro trimestre, o Banco do Brasil apresentou um lucro líquido ajustado que não era esperado, né, pelo banco, de aproximadamente 3,4 bilhões. É dinheiro? É, mas não era o esperado pelo mercado, assustou o mercado achou que ia vir mais. Caiu 53% e é muito grande essa queda, pessoal, no lucro de uma empresa como o Banco do Brasil, que é um dos bancos, ó, pra você ter ideia, o Banco do Brasil existe desde 1808. E um dos principais problemas, pessoal, é a carteira de crédito, que é aquilo que a gente falou. Não estão conseguindo pagar as dívidas, a gente está com juros muito altos. O próprio agro, pessoal, tem gente pedindo recuperação judicial. Eu conheço milhares, né, alguns fazendeiros que não estão arcando com as dívidas. Inclusive fazendeiros, donos de terra, que tinham muito dinheiro e que agora estão passando nervoso, porque a safra às vezes não vem boa e pedindo crédito. E com essa taxa de juros, tem vezes que eles não conseguem pagar. A gente está falando do agro aqui, pessoal, mas não é só o agro. A gente também fala de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Mas a maior parte, sim, é do agro. Então, pessoal, a inadimplência da carteira chegou a um número grande, que é 6,22%. Então, para um banco que tem, né, uma exposição tão grande ao agro, isso chama bastante atenção. Por quê, pessoal? Normalmente, o agro tem muito dinheiro. O agro mexe muito com o PIB do Brasil. E a gente sabe disso. E se o agro está sentindo, imagina outras empresas. Então, a gente tem que olhar isso aqui com muita calma. E o pior, aumentar as provisões. O banco é obrigado a fazer isso. Por quê? Ah, Renan, eu tô te devendo. Tá bom, você vai me pagar? Vou te pagar. Aí eu não pago o Renan. Aí eu fico triste. Aí o Renan fica triste. O que acontece? O banco tem que provisionar isso, porque se o Renan não paga, né? Se o Renan fala, ó, eu não vou pagar, vai sair da minha conta. Tem que ter, o dinheiro tem que estar ali num caixa. Porque se o banco não tem, quem vai salvar o banco se eu não vou pagar? Tem gente que não tem como pagar. Por mais que a pessoa parcele, por mais que a pessoa, ela não tem como pagar. E aí ela vai deixando acumular. Que é o que está acontecendo não só no Banco do Brasil, também tem outros bancos, mas o Banco do Brasil chama muito atenção. Então, pessoal, o que aconteceu? O Banco do Brasil emprestou o dinheiro. Só que a maior parte desses clientes começou a apresentar dificuldades para pagar. E é o que está acontecendo, principalmente o agro. Então, pessoal, isso logicamente pressiona mais ainda o lucro. Vai ter que ter mais ainda provisões. O banco vai ter que se preocupar em ter uma gestão, uma governança muito boa para poder recuperar tudo isso que está acontecendo. E aí, pessoal, olha só, aí vem mais uma manchete. Bota na tela para mim, Renanzinho, por favor. Banco do Brasil fecha contrato de 2,3 bilhões com os Correios, né, pessoal? Volta para cá. E quando um ativo já está machucado, isso assusta. Você fala, meu Deus, o banco já não está passando uma situação boa e ainda vai lá emprestar dinheiro, né, para o Correio, para tentar salvar o Correio, que na minha opinião, eu fico triste, porque eu sei que vai gerar milhões de desempregos, tá, gente? Eu sei que tem outras empresas que competem muito mais que o Correio, e eu fico chateada, né? Hoje a gente vê o Correio entregando carta, cartão de crédito, mas assim, a gente fica chateado, sem dúvida nenhuma. Então, pessoal, a gente precisa abrir esse contrato. Vamos abrir, vamos entender. Porque uma coisa é manchete, é o que eu sempre falo para vocês, uma coisa é notícia. Outra coisa, turma, é você de fato entender o que realmente aconteceu. E a gente vai falar aqui para vocês.
Pessoal, e esse empréstimo? Lembrando que o ano passado o Correio já tinha pedido empréstimo e não conseguiu pagar para o Banco do Brasil. E o empréstimo bilionário para os Correios? Agora a gente vai chegar num ponto que é mais delicado, tá bom? Olha lá, Correios assina um empréstimo de 12 bilhões, né, com 5 bancos. E 10 bilhões entram na conta até o fim do ano. Não foi só o Banco do Brasil, tá, turma? Tem aqui o Banco Santander, tem o Banco Itaú, tem a Caixa e tem o Santander. Então veja que isso é um detalhe que muda agora, muda bastante. A gente vê, né, outros bancos aí grandes também na situação que está vendo. E aí o governo mandou o Banco do Brasil emprestar dinheiro para salvar os Correios, né? Pessoal, já começa a ficar um pouco mais difícil de sustentar, porque os bancos privados, eles também estão participando dessa operação. Então eles estão pondo o quê? O corpo no jogo, falando, ó, a gente empresta também. E aí por quê? Porque tem um detalhe importante nesse empréstimo, pessoal. Essa operação, ela tem uma garantia da União, tá? O que isso significa? Que se os Correios eles não honrarem com esses pagamentos, existe o Tesouro Nacional, que vai estar por trás, e aí, ó, se der um problema, vai pagar o Tesouro Nacional, a gente sabe, é o investimento que a gente tem mais seguro do país. Então, pessoal, o próprio TCU registra os 12 bilhões, né, com contratos ali até dezembro, contratados até dezembro de 2025, tiveram a garantia da União. Ou seja, lá em 2025, quando teve a dívida, o TCU falou assim, não, eu bato no peito, tudo bem, a gente vai garantir. Só que, pessoal, agora tá complicado, porque, opa, você tá me devendo, agora o que eu vou fazer? E não é por nada o que eu vou falar agora, eu não sei em quem você votou, nem não tem nada a ver com quem você votou. Mas a gente sabe, pessoal, que tem dedo do Estado, às vezes tem interferência do Estado. E o Banco do Brasil dificilmente vai quebrar, porque ele é uma estatal e que tem interferência desse governo, né, como outras empresas. Então, quando entra a interferência do Estado, que aqui até agora vem, a gente não vê isso, a gente se preocupa, assim como a Petrobras. E isso, pessoal, não tem nada a ver com quem você votou, tá bom, turma? Isso tem a ver com o que acontece de fato com as empresas que a gente viu no Banco do Brasil há um tempo atrás. E aí, turma, existe uma estrutura, como a gente vê, que está sendo compartilhada com outras grandes instituições financeiras. Agora, o Banco do Brasil, o que ele não precisa pensar? Será que os Correios são uma empresa maravilhosa? A gente já sabe, né? A pergunta do banco que a gente tem que se fazer não é essa, né? Será que os Correios são uma empresa maravilhosa? É o risco e as garantias dessa operação compensam o retorno? Ou seja, eu vou emprestar, mas compensa para mim o retorno? E vocês vão pagar para mim o retorno? Isso é importante. Os bancos querem saber, eles querem receber. Entendeu? Não é só o Banco do Brasil, tem outros bancos envolvidos. Então, pessoal, aparentemente, não foi só o Banco do Brasil que respondeu sim, né? Outros bancos decidiram participar. Isso significa que não existe risco? Não. Por quê, pessoal? Agora a gente precisa olhar quem recebeu esse dinheiro. E aí a história começa também a ficar mais preocupante. E nós vamos falar aqui para vocês um roteiro completo, tá bom, turma? O investidor, ele deve estar olhando o problema errado. Esse que é o problema. Talvez ele esteja olhando para o problema errado. E aí que entra aquilo que eu vou te falar. Depois de olhar o contrato com os Correios, um empréstimo que é bilionário, eu cheguei em uma conclusão, pessoal. Hoje, a minha maior preocupação com o Banco do Brasil não está no Correio. Está com a resposta que veio o banco em relação a lucro, em relação a receita, em relação a provisões, né? E olha o que a gente vê, o lucro líquido caindo, como a gente falou, ajustado, não veio nem um pouco dentro da expectativa. Agora, o lucro foi praticamente cortado pela metade. E aí, pessoal, para mim, ó, a gente vê até aqui, o Renanzinho vai pôr para mim, olha a carteira de crédito. Pessoas físicas, 361,8 bilhões, devendo. Jurídicas, 449 bilhões. Olha o agro, né, que responde uma boa parte ali. 418,4 bilhões. E por que isso importa? Porque quando você está exposto a um grande setor, como o agro,
Gente, o agro sentiu muito, mas muito, não é pouco não, é muito. E quem conhece a galera aí do agro, que trabalha, né, no rural, enfim, sabe que isso atrapalhou muito, né? E muito desemprego também, enfim, muitos juros atrapalha tudo, atrapalha todos os empréstimos que o banco faz, que o banco oferece. Agora, pessoal, foi isso que aconteceu. O banco, ele tá, assim, a maior pergunta que eu me faço é, o que está acontecendo com o crédito do Banco do Brasil? Para entender melhor, tá, turma? Hoje você precisa entender uma coisa muito simples, que é o que eu quero te falar. O banco, ele ganha dinheiro, como eu falei, emprestando dinheiro. E eu vou lá, deposito o meu dinheiro, o banco pega e fala, opa, vou investir em outro lugar e vou ganhar dinheiro. Da Carol, eu vou emprestar para outra pessoa e assim vai. Até aí, maravilhoso, né? O banco consegue parte desse dinheiro cobrando juros, né? Porque eles também não são bobos. O problema, pessoal, é quando quem emprestou esse dinheiro não tem como pagar. Ou seja, tá bom, o banco me empresta, eu vou te pagar. E a pessoa não consegue pagar. E o que ela vai fazer? Não vai pagar, né, turma? Ela não consegue. Às vezes não é porque a pessoa é devedora, caloteira. Às vezes ela não consegue pagar de fato. Ela está numa situação que não ajuda, né? E infelizmente acontece. Então, pessoal, isso, pensa comigo, você emprestou 10 mil, vou fazer aqui para pessoas diferentes. Durante anos, quase todo mundo pagou, certinho. Só que aí, de repente, essas pessoas começam a atrasar. Pode pôr até na sua empresa, de repente, se você é empresário ou empresário. Pessoal, as pessoas simplesmente falam, eu não vou pagar. Por quê? Porque eu não tenho. E aí você já começa a se preparar para a probabilidade muito grande de não ter esse dinheiro de volta. E aí o que acontece? Aumento das provisões do banco. O banco fala, putz, vou ter que aumentar mais ainda o meu caixa para sobreviver, vamos dizer assim, para sobreviver às dívidas que talvez não vão me pagar, ou que não vão pagar de fato. Então, pessoal, é aí que entram provisões. E isso aqui é algo que é um recado importante. O Banco do Brasil, pessoal, aqui, né, na minha opinião, sofre risco. E nesse risco que ele sofre, isso pressiona o resultado e com isso pressiona as ações, tá? Agora, teve gente lá atrás, o Banco do Brasil estava em alta e todo mundo estava comprando. E quando agora cai, o pessoal fica desesperado. Isso é verdade. Isso acontece o tempo todo na bolsa. Mas para mim, turma, o maior problema que eu vejo aqui não são os correios, tá? O maior problema que eu vejo aqui é essa questão do lucro, essa questão de provisões, né? O acompanhamento que a gente vai ter que ter agora para ver a gestão do banco, para ver qual que vai ser. O banco tem uma governança clara, está no mercado ali, né? No mercado 3, que é positivo, que é um novo mercado. Só que a gente vai ter que ver maio. Inclusive, pessoal, em maio, o próprio Banco do Brasil, que tem que deixar tudo muito claro para o investidor, publicou uma revisão das projeções aí para 2026. E olha só, o Renanzinho vai pôr para a gente aí na tela essa tabela e eu vou te explicar o principal. Olha só, aqui embaixo, a gente tem o lucro líquido ajustado. Olha só, estava em 22 a 26 e agora 18 a 22. Ou seja, o banco está falando o seguinte, mercado, volta para cá. Mercado, presta atenção, porque a administração já está avisando, turma, a realidade pode ser um pouco pior, né? Pode ser pior. E aí, as pessoas que não pagam, o que o banco tem que fazer? Aumenta a provisão e o lucro cai, obviamente, porque vai tirar da onde? Do bolso deles. Então, esse problema do crédito é temporário, turma? Ou o Banco do Brasil assumiu riscos demais? E aqui a gente vai entender que aí fizeram ele piorar, né? Depende da resposta, porque a queda da ação pode ser uma oportunidade para muitas pessoas. Outras talvez não queiram se enfiar agora nessa armadilha. Talvez algumas pessoas achem que é armadilha. Mas uma coisa é fato, o mercado já está vendo resultados mais difíceis. Agora, isso é um ciclo ruim do Banco do Brasil? Pessoal, essa é a pergunta mais importante que eu me faço hoje sobre o banco. Porque a inadimplência subir não significa que automaticamente o banco virou uma empresa ruim, tá? Os bancos, eles passam por ciclos. A gente viu o Banco do Brasil enfrentar vários ciclos.
Inclusive, na época da Dilma, passou uma época muito, muito, muito difícil. Então, a gente está num cenário, pessoal, que a gente tem muitos juros altos, tá? Eu não acho, como eu sempre falo aqui, não acho que os juros vão cair, despencar, não acho. Inclusive, pessoal, bancos, eles passam por ciclo de crédito. E aí, em outros momentos, piora, né? A gente está vendo, a taxa de juros é muito alta, né? Os produtores têm dificuldade de gerar caixa, e aí os atrasos começam a continuar. Então, gente, o Banco do Brasil está atravessando um momento ruim. Ele é um banco estatal, e a gente vê, pessoal, que a maior parte do banco está nas mãos de quem? Do governo. A maior parte. Eu vou até mostrar aqui para vocês, ó. 50,1% está na mão da União Federal. A gente vê 25,2% capital do país, no país. E 25,2% capital estrangeiro. Olha só, tem um número grande de ações, mas a gente vê que uma boa parte é da União Federal. Por isso que tem muitas pessoas que não gostam e falam, poxa, eu não gosto de investir em banco estatal ou em qualquer empresa estatal, porque a maior parte fica para o Estado. Então, pessoal, a própria composição acionária, e não é escondido pelo RI, mostra a União como acionista controladora. E vamos esperar aqui o que eles vão fazer, o que esses interesses políticos têm riscos, né? Entrarem em conflito com o interesse do acionista, isso aqui a gente vai ter que ver. E, na minha opinião, esse risco não deve ser ignorado, tá, pessoal? A gente tem que olhar, sim, o que a política pode interferir no Banco do Brasil. Né? O Banco do Brasil, ele tem dedo estatal. Se amanhã o Estado falar, nós vamos salvar o Banco do Brasil, eles vão salvar o Banco do Brasil, né? E óbvio que vai acontecer isso. E dificilmente o Estado vai deixar o Banco do Brasil morrer, né? Morrer, aspas. Essa manchete trouxe muitas dúvidas para as pessoas, né? As pessoas falam, mas está descontado, vale a pena eu comprar, vale a pena eu vender, vai cair mais? E aí eu fui procurar fatos, eu quero saber esses fatos, como muita gente, para confirmar aquilo que eu já queria acreditar, né? Porque você está analisando uma empresa, não é um papel, né? Ações Banco do Brasil, um papel que você joga no lixo, não é isso, é uma empresa. E aí, pessoal, a gente vai falar do risco político aqui. Significa que eu fiquei tranquila com tudo isso? Não. Por quê, turma? A situação dos Correios é grave. E olha lá, o Renanzinho vai pôr para a gente aí na tela. Tribunal de Contas da União, que é o TCU, analisa a reestruturação dos Correios. A fiscalização avaliou o relatório de acompanhamento sobre aspectos fiscais, orçamentários e de gestão de empresa brasileira de Correios e Telégrafos. Ou seja, né, o TCU analisou o acompanhamento sobre aspectos fiscais, que é importante, orçamentos e gestão dos Correios. E aí, pessoal, o que ele mostra? Que há insuficiente de demonstração das premissas operacionais econômico-financeiras do plano de reestruturação. Ou seja, não mostra aqui as operações que o banco pode fazer. Nesse momento, o TCU está de olho, porque ele tem que ficar, né? E aí, pessoal, o próprio TCU, ele fala em insolvência técnica. E aí, pessoal, a gente pode ver que o tribunal alertou que o plano de recuperação aqui pode não ser suficiente do banco para novos empréstimos ou aportes necessários. Isso aqui a gente tem que olhar, a gente não pode ignorar a ingenuidade de ignorar o risco político. Então, pessoal, a pergunta que eu me faço é: por que as novas operações envolvendo o Banco do Brasil começaram a aparecer sem uma justificativa econômica clara, né? Por que só apareceu agora? Então aí sim eu ficaria preocupada. Pessoal, o maior problema que eu vejo aqui não é os Correios, não são os Correios para avaliar, tá? Não são. Tem, né, bancos aí que estão dispostos a pôr, como eu falei, Itaú, Santander, que são bancos que estão muito bem. Mas a questão do banco, do que ele vem mostrando como resultado. Isso me pergunta, tá, gente? Provisões, inadimplência, né? Tudo isso me preocupa, né, para controlar crédito. O banco precisa aumentar dinheiro dele mesmo, né, botar dinheiro dele no caixa. Isso sim, pessoal, tá dentro do balanço. E eu vou acompanhar os próximos balanços
para acompanhar o que está acontecendo. Carol, o que você vai fazer? Pessoal, na minha visão, tá bom? Na minha visão. Estou comprando o Banco do Brasil? Estou. Aos poucos. Não estou enchendo a mão em Banco do Brasil. Por quê? Eu prefiro outros bancos. Eu estou olhando para outros bancos que estão, na minha visão, mais propícios. Agora, é hora de vender? Na minha visão, também não. A pessoa vai vender em baixa? Está na baixa o Banco do Brasil, é um banco muito relevante. Então, assim, na minha visão, comprando aos poucos, não é o banco que eu estou mais comprando, né, por estar barato. Ah, Carol, vou sair comprando aos poucos, mas eu não vou vender, eu tenho na carteira, é um banco bom, é um banco que existe há muito tempo e está passando um ciclo difícil. Agora eu quero saber de você. Compartilha aqui embaixo com a gente, o que você acha do Banco do Brasil? O que você acha? Como é que fica essa situação do Banco do Brasil? Você acha que está na hora de vender, comprar? O que você tem feito? Porque os investidores estão preocupados e a gente sabe disso. Então comenta aqui embaixo o que você acha da situação, como é que vai ficar agora essa situação toda do Banco do Brasil. Tá certo, meus amores? Eu sempre falo, voa Brasil, fiquem com Deus, pessoal, que é o mais importante sempre. Um beijo de luz e eu vejo vocês aí no próximo vídeo.